Graça e paz. Quero dividir com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ontem, que está em Jeremias 42, 43. Jeremias 42, 43 vai nos contar uma história. E as histórias da Bíblia não são só para a gente ler, elas são para a gente aprender. Então eu quero que você preste bem atenção no que está acontecendo. O cenário é um povo de coração endurecido, que a gente sabe que a casa de Israel, o povo de Israel estava com o coração endurecido, fazendo várias coisas que não agradavam ao Senhor. Por conta disso, Deus levanta Jeremias como profeta, e Jeremias vai falar o que vai acontecer acerca daquele povo. Vai falar sobre Nabucodonosor vir dominar e levar cativo aquele povo de Deus pela desobediência, pela idolatria, por tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado. E agora, uma parte desse povo sofreu as consequências de uma situação e elas vão chegar, essa parte desse povo vai chegar perto de Jeremias e vai dizer assim: Jeremias, suplique por nós, ore por nós diante do seu Deus. Engraçado que o mesmo povo que julgou Jeremias, apontou Jeremias, provavelmente ajudou Jeremias a apanhar, ir para a prisão e várias coisas que Jeremias sofreu na sua caminhada, no seu ministério, agora está rogando e pedindo ajuda para Jeremias, dizendo: olha, eu reconheço que Deus está com você, Jeremias, então ore por nós, interceda com o vosso Deus sobre nós, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde nós devemos andar e aquilo que nós devemos fazer. E disse-lhe Jeremias o profeta: eu os ouvi, e eis que eu orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor disser, eu declarei a vocês e não ocultarei nada. Olha só, você já lidou com alguém assim? Com alguém que muitas vezes não acredita no teu ministério, ou não validou o teu ministério, ou te julgou, te apontou, mas na hora da emergência te pede oração? Ou pessoas que são assim com Deus na hora da emergência, na hora do ai, na hora da dor, vêm buscar a Deus como um alívio como um remédio que se toma para alívio imediato, mas depois que a dor é cessada, depois que Deus entra com misericórdia, depois que Deus responde, depois que Deus acalma as coisas, a pessoa não fica ao lado de Deus, a pessoa não continua obediente a Deus, ela só queria um alívio imediato para aquela consequência de algo que ela tinha plantado. Você já lidou com pessoas assim? Jeremias sabia quem era aquele povo, mas a verdade é que quando Deus te chama para ser um líder, quando Deus te coloca no lugar de profeta, grande profeta foi Jeremias. Isso não te dá opção de escolher, eu vou orar ou eu não vou orar, eu vou interceder ou eu não vou interceder, não. Jeremias diz para eles: eu vou interceder, eu sei quem vocês são, mas eu vou interceder. E aí ele ora a Deus. E aí eles falam assim para ele: então seja o Senhor testemunha entre nós e Deus, de que tudo aquilo que Deus disser a você, Jeremias, nós vamos obedecer. Fizeram um voto. E aí diz que Jeremias foi e orou ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, diz que no final de 10 dias, Deus responde a Jeremias. Deus traz a resposta acerca do futuro daquele povo. Eu quero te lembrar que só o nosso Deus pode responder acerca do nosso futuro. Satanás não sabe o nosso futuro, mas Deus sabe. Ele é o único que pode nos dizer o amanhã. Ele já está no amanhã, ele já sabe o que vai acontecer. Ele é o único que pode revelar coisas que nós não sabemos. Então, ele revela para Jeremias a resposta acerca do futuro daquele povo. Só que demora 10 dias para essa resposta chegar. E aqui eu já quero dizer para mim e para você: existem respostas de Deus que não chegam imediato. Existem respostas de Deus que nós precisamos esperar o tempo para que Ele responda. Por quê? Porque Ele responde quando Ele quer. Eu não posso colocar Deus na parede e dizer: me responda imediatamente agora. Eu tenho que esperar a resposta do Senhor, conforme Ele quer, conforme Ele vai direcionar no dia que Ele quer. A grande verdade é que muitas das vezes nós não recebemos respostas de Deus, direções de Deus, porque ainda não estamos prontos para aquela resposta e aquela direção. Deus sabe o tempo exato de nos responder. E a palavra diz que Jeremias orou e Deus respondeu 10 dias depois. Eu lembro
quando eu estava querendo me relacionar com Samuel. E a gente passou meses orando, meses orando, porque nós queríamos entender se o Senhor nos abençoaria. Nós queríamos entender se o Senhor permitiria nós nos casarmos, se o Senhor estaria ali conosco, se o Senhor derramaria sua bênção sobre nós. E nós passamos meses orando. E era interessante que durante esse caminhar nosso orando, que a gente orava junto, eu e ele, pedindo para Deus resposta, pedindo para Deus socorro, pedindo para Deus nos ajudar nas nossas falhas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Deus trabalhou muito comigo, com Samuel. Então, no tempo da busca pela resposta, Deus está tratando você. Porque nesse tempo Deus foi moldando ele, foi falando com ele, foi falando comigo e foi nos levando para um lugar de oração diferenciado, sabe? E aí, quando nós chegávamos num lugar, era engraçado, porque nós chegávamos num lugar e Deus nunca respondia aquilo que nós estávamos orando. O Senhor sempre respondia acerca do ministério. Deus sempre respondia acerca daquilo que queria fazer através de nós. Deus sempre respondia acerca da nossa vida espiritual, das nossas obediências, daquilo que nós deveríamos fazer para Ele, para o ministério, para o reino dos céus. E nós dizíamos, meu Deus, o Senhor só fala sobre ministério conosco e não responde aquilo que nós estamos perguntando. E a grande verdade é que chegou um dia que eu entendi. Chegou um dia que eu falei, Senhor, eu entendi. É como se o Senhor me dissesse, filha, apenas me obedeça, apenas seja obediente, apenas continue fazendo aquilo que eu te chamei para fazer ministerialmente, apenas continue cuidando de você espiritualmente, porque do resto eu estou cuidando. Enquanto você estiver fazendo para mim aquilo que eu mandei você fazer, enquanto você estiver sendo obediente, tenha certeza que de todo o resto eu estou cuidando. Quando a resposta do Senhor não chega imediatamente para aquilo que nós queremos, nós precisamos entender que ou nós escolhemos continuar orando, suplicando, renunciando e obedecendo até que a resposta dele chegue, ou nós desistimos no meio do caminho e tomamos o nosso próprio caminhar, fazemos o nosso próprio caminhar, tendo certeza que podemos sofrer a consequência das nossas escolhas, sem a direção dele. Nós temos duas opções, ou parar no meio do caminho, ou continuar até que ele responda. E aí diz que Jeremias orou, esperou 10 dias e Deus respondeu. Ou seja, é interessante que o povo esperou os 10 dias, né? Se você pensar comigo, o povo esperou os 10 dias, esperou Deus responder. Só que do que adianta esperar Deus responder? Do que adianta esperar Deus falar? Do que adianta se Deus conhece o nosso coração? Se Deus sabe quem nós somos de verdade? E aí o que vai acontecer? A resposta de Deus veio. Qual foi a resposta? A resposta para aquele povo foi: fiquem aqui onde vocês estão. Fiquem aqui. E se vocês ficarem onde vocês estão nessa terra, eu vou edificar vocês, não vou derrubar vocês. Eu vou os plantar, não vou os arrancar. E vocês não precisam ter medo do rei da Babilônia, porque eu vou cuidar de vocês. Eu vou fazer com que ele não venha ferir vocês, com que eles venham ter misericórdia de vocês. Fiquem nessa terra e vocês prosperarão. Fiquem nessa terra e vocês viverão. Porém, se vocês não ficarem nessa terra e vocês voltarem para o Egito, aonde vocês dizem, vamos para o Egito porque lá não está havendo guerra, vamos para o Egito porque lá não vamos ter fome, vamos para o Egito porque lá ninguém vai nos perseguir. Se vocês voltarem para o Egito, então acontecerá que a espada que vocês têm medo alcançará vocês lá e vocês morrerão no Egito. Ei! Ele deu a resposta acerca do futuro e o lugar certo para se estar. E a consequência caso eles não permanecessem no lugar certo onde Deus ordenou, porque ele já via o futuro do povo. E o que é interessante é que o povo obedeceu ou não obedeceu? O que você acha? É interessante porque o povo queria ir para o Egito. E aí Deus chega dizendo para eles, a resposta é, não vão para o Egito, vocês vão ficar aqui. Esse é o lugar certo. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente pede respostas para Deus, querendo que a resposta dele seja condizente com aquilo que a gente já quer fazer. Já começa por aí. E muitas das vezes o lugar que parece que é confortável, como o Egito. Ah, lá não vai ter guerra. Ah, lá nós não vamos passar fome. Um lugar que parece que é de paz é o lugar da nossa morte. E o lugar que parece que é o lugar de tormenta e dificuldade é o nosso lugar de salvação. E aí o que acontece?
ele diz isso para o povo: não vão para o Egito, fiquem onde Deus ordenou. Só que aí ele começa a falar lá no 19: falou o Senhor acerca de vós, não entreis no Egito, sabei de certo que eu testifiquei contra vós hoje, porquanto enganaste as vossas almas. O que é a alma? Mente e sentimento. Enganaste as vossas almas, dizendo que fariam tudo conforme o Senhor dissesse. Vocês declararam assim. Porém, não destes ouvidos à voz do Senhor em coisa alguma que ele disse a vocês. Sabe o que Jeremias está dizendo? Jeremias está dizendo assim para o povo, basicamente: vocês podem enganar vocês mesmos. Vocês podem até enganar a alma de vocês, mas Deus sabe quem vocês são. Vocês podem dizer que querem ser servos, que querem ouvir agora a direção, que querem uma nova mudança de rota. Vocês podem dizer que querem esperar a resposta. Vocês podem dizer que querem ser obedientes, mas Deus conhece o coração de vocês. Quando vocês me mandaram ir orar, eu já sabia o que vocês iam fazer. Deus conhece o coração de vocês. Deus sabe que na verdade vocês querem ir para o Egito. Deus sabe que na verdade vocês querem voltar para onde não era para vocês voltar, para onde não é para vocês voltar. Deus já retirou vocês de lá. O que vocês querem fazer neste lugar? O que vocês têm que fazer lá? Por que vocês querem retroceder? Por que vocês querem voltar? Deus disse que não, que é para vocês ficarem aqui. E aí vocês estão enganando a vocês mesmos, sabe? Você já conheceu uma pessoa que ela mente tanto que no meio do processo ela acredita na própria mentira dela? Eu já conheci gente assim, eu já vivi com alguém assim, que a mentira é um hábito tão grande, mentira era um hábito tão sério e tão grande, que no meio do caminho a pessoa acreditava na própria mentira dela. Ela acreditava que aquilo que ela estava falando realmente era verdade. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós falamos: Deus, eu quero a tua resposta, Deus, eu quero o teu direcionamento. E lá no fundo Deus sabe que não é nada disso. Deus sabe que a gente está pedindo só por pedir, Deus sabe que a gente está orando só por orar, porque a gente não vai obedecer. Quando a resposta não for condizente com aquilo que a gente quer, a gente vai dizer: não, isso aí não é Deus que está falando, não. Isso aí não, tá errado. Vou fazer segundo a minha vontade. Digo eu que sou serva, digo eu que sou servo, mas a verdade é que eu só ando conforme a minha vontade. Se ele ainda não me responder no tempo que eu quero, eu tomo a minha decisão mesmo, pronto, acabou, e sigo o meu caminho. E aí depois o que a gente faz? Volta para Deus chorando: Deus me perdoa, Deus me ajuda, Deus me socorre, chorando pelas próprias consequências e legalidades que nós demos para Satanás. Ei, abra os teus olhos. Sabe o que o povo disse para Jeremias? Tu mentes. É muito mais fácil dizer que não foi Deus que falou, quando a resposta não é aquilo que a gente quer ouvir. Tu dizes mentiras, o Senhor não te enviou a dizer para nós que não é para nós irmos para o Egito. Você está mentindo. Então quer dizer que quando eu queria a resposta lá no começo, você era profeta de Deus para mim. Mas agora que eu disse algo que não te agrada, que não é aquilo que você queria ouvir, então eu não sou mais profeta para você, eu já não sirvo mais para orar, já não sirvo mais para trazer resposta. Tu dizes mentiras, Jeremias. E aí o que o povo fez? Entrou na terra do Egito e não obedeceu à voz do Senhor. E o que aconteceu? Aquilo que o Senhor disse que ia acontecer. A espada, a fome os perseguiu. Diz assim, que chegou a morte, a espada e a guerra, e o cativeiro sobre eles lá no Egito. Deus mandou Nabucodonosor para lá. Assim como ele disse que haveria de acontecer. Sabe, todas as vezes que nós não obedecemos a Deus, todas as vezes que nós não esperamos os direcionamentos, toda vez que nós mentimos para nós mesmos, todas as vezes que nós tomamos o impulso de fazer aquilo que queremos e não aquilo que Deus disse, nós vamos ter morte, nós vamos ter fome, nós vamos ter guerras. Morte não é só física, morte espiritual. Fome não só física, fome espiritual. Guerras não só físicas, guerras espirituais. Porque quando nós não obedecemos, nós abrimos
portas no mundo espiritual, legalidade no mundo espiritual, brechas para que Satanás trabalhe na nossa vida. Ei, o mundo espiritual é feito por leis, Deus é o justo juiz. Então, se é feito por leis, eu estou na proteção enquanto eu obedeço às leis. Quando eu desobedeço às leis, eu saio. Quando eu desobedeço às leis, eu saio do lugar de proteção. A obediência gera proteção, a desobediência vai gerar consequência. Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos enganar nós mesmos. Se você tem buscado uma resposta em Deus, veja o teu coração, sonde teu coração hoje, veja se realmente você quer uma resposta de Deus. Ou se você só quer a resposta dele se for segundo a tua vontade. Deus sonda a nossa alma, Deus sonda os nossos pensamentos, Deus sabe quem nós somos. Nós precisamos ser aqueles que não só falam com palavras, assim como eles fizeram, seja bom ou seja mal o direcionamento, eu vou obedecer, mas aqueles que cumprem isso com ações, não, seja bom ou seja mal, me entristeça ou não me entristeça, eu entendendo ou não entendendo, eu vou obedecer aquilo que ele me disser, eu vou esperar ele me responder, eu vou ser fiel a ele até o fim. Deus sabe as respostas que nós precisamos acerca do nosso futuro. Eu queria muito que você meditasse nessa palavra hoje. Eu queria muito que nós, como igreja, venhamos pedir ao Senhor para ter um coração cada dia mais obediente, cada dia mais devoto a Ele, cada dia mais temente a Ele. Nós precisamos ter esse coração. Essas palavras, elas me ensinam tanto, elas me chacoalham tanto. Eu espero que ela chacoalhe você também. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço hoje que o Senhor venha trazer clareza sobre essa palavra para cada um que vai ouvir, cada um que vai abrir esse vídeo, cada um que vai escutar. Que o Senhor possa falar, Espírito Santo de Deus, de forma diferenciada, no profundo, no oculto, no esconde de cada um. E que nós venhamos ser, em nome de Jesus, um povo verdadeiro, que te ama, que te obedece, que espera os teus direcionamentos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.